Na paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, nesse vídeo aqui, queridos, eu quero falar sobre o jejum, que é até uma dúvida de uma irmã que perguntou aqui nos comentários a respeito do jejum. Eu até pensei, queridos, em responder diretamente para ela, né, na caixa de mensagem, mas aí o Senhor me deu a inspiração de fazer esse vídeo, porque pode ser até uma dúvida de outros irmãos, né? Então já fica o vídeo aí registrado, gravado, para que outros irmãos que têm essa dúvida também tenham esse respaldo bíblico do que é o jejum, como fazer, quando fazer e o propósito dele. Amém, queridos? Então vamos ver aqui, queridos, a pergunta dessa irmã referente ao jejum. Eu ocultei aqui, irmãos, a foto de perfil e o nome da irmã, até por uma questão de privacidade, né? Ela perguntou assim: Bom dia, o senhor poderia, por gentileza, explicar sobre o jejum? Como devemos fazer? Quando devemos fazer? Que Deus o abençoe. Amém, queridos? Então, vamos lá, irmãos. Primeiramente, queridos, o jejum, ele tem algumas aplicações diferentes. Embora ele seja ele tenha algo em comum, mas como a gente vai ver aqui na palavra, né, irmãos? Como nós cremos na Bíblia, né, queridos? Conforme o que está escrito na palavra do Senhor. Amém, queridos? Então a gente vai ver aqui, irmãos, que o jejum ele tem algumas aplicações diferentes quando ele foi feito, né, em algumas ocasiões com algumas aplicações diferentes. Como essa aqui, por exemplo, irmãos, olha só. Aqui no livro de Marcos, irmãos, capítulo 9, versículo 28 e 29, fala até a respeito sobre depois que Jesus libertou aquele rapaz que estava possesso de um demônio, que inclusive os discípulos tentaram libertar, mas não conseguiram, né? E logo após que Jesus libertou, aconteceu isso aqui, irmãos, olha só. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e jejum. Amém, queridos? Então aqui a gente vê uma aplicação, né? De um jejum, como Jesus mesmo disse aqui, que há determinadas espécies de castas de demônios que só sai com jejum e oração. Ou seja, então aqui a gente vê uma aplicação do jejum para a libertação de uma pessoa que está possessa de demônios. Para alguns tipos de entidades de demônios é necessário estar em jejum. Amém, queridos? E também tem essa outra aplicação aqui, irmãos. Olha só. Aqui no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, diz assim, irmãos: Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Amém, queridos? Então aqui a gente vê uma passagem onde os discípulos estavam orando e louvando ao Senhor e também eles estavam em jejum nesse momento. E aí o Espírito Santo falou ao coração deles: olha, me separa Paulo e Barnabé, que era conhecido como Saulo ainda até então, né? Porque eu tenho uma obra com eles. Então os outros demais discípulos, né, atendendo esse chamado do Espírito Santo, eles impuseram as mãos sobre Saulo, né, que era Paulo e Barnabé, e enviaram eles. Então aqui a gente vê também, irmãos, o jejum num propósito de adoração e louvor, que era o momento em que os discípulos estavam praticando o jejum, no momento que eles estavam adorando a Deus. Então o Espírito Santo falou com eles ali naquele momento. Então a gente vê aqui uma aplicação do jejum também para um momento de louvor, de adoração ao Senhor. Amém, queridos? E a gente vai ver uma outra aqui também, irmãos. Olha só. Essa aqui, irmãos, de Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18. E que, diga-se de passagem, é uma clássica, que é muito conhecida, né? Que é quando Jesus ensinou o povo como se deve orar. Ele disse assim, irmãos: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, ou seja, se referindo aos fariseus, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo, verdadeiramente, que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto, e seu Pai, que vê no secreto, te recompensará. Amém, queridos? Então a gente viu aqui também o jejum com uma outra aplicação. Nesse caso aqui não definida, né, como Jesus não falou aqui sobre o que se teria que jejuar, mas ele deu exemplo, que era para não se fazer como os fariseus faziam, que faziam questão de jejuar
para receber louvores, né? Para receber elogio das pessoas, como se eles fossem mais espirituais, como se eles estivessem buscando a Deus, enfim. A intenção deles mesmo era só de receber glória e elogio por parte das pessoas. Então, irmãos, o que acontece? Nós vimos aqui que o jejum ele teve algumas aplicações diferentes, ele pode ser feito para objetivos diferentes. Como foi o caso aqui que nós vimos para expulsar demônio, como foi o caso em que os discípulos estavam num momento de louvor e adoração e o Espírito Santo falou com eles porque também eles estavam em jejum naquele momento, e como nesse caso aqui, essa orientação que Jesus deu, para que nós fazêssemos em secreto, apenas para Deus ver, e não para os outros verem, para achar que nós somos espirituais ou mais espirituais. Amém, queridos? Então, enfim, irmãos, o que acontece? O que nós percebemos com isso, queridos? Que o jejum, ele na verdade, irmãos, ele tem algo em comum dessas três aplicações, embora não sejam três aplicações diferentes. Que ele é um sacrifício que a gente faz, queridos, na nossa carne, em um momento de comunhão para com Deus, ou seja, a gente deixa de alimentar o nosso corpo, né? A nossa matéria, a nossa carne, que necessita do alimento físico, para que nesse momento em que a gente determinar, a gente abrir um jejum ali, um propósito, né? A gente mantenha a nossa carne, nosso corpo físico em plena comunhão com Deus. A exemplo, irmãos, da nossa alma, queridos. Do que a nossa alma se alimenta? Não é da palavra de Deus? Não é da Bíblia Sagrada, irmãos? Então, irmãos, quando nós jejuamos, quando a gente sacrifica o nosso corpo, deixa de dar o alimento para o nosso corpo, é como se a gente estivesse também colocando o nosso corpo na mesma esfera da alma, ou seja, agora você vai se alimentar das coisas de Deus e não das coisas desse mundo, entende, queridos? Então, o propósito do jejum, embora ele sirva para algumas aplicações diferentes, nesse momento nós oferecemos a Deus toda a nossa estrutura daquilo que nós somos, mente, corpo e alma para o Senhor. Porque assim como a alma se alimenta da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, o nosso corpo agora também, irmãos, não vai se alimentar da matéria, do alimento físico, mas também da palavra de Deus, do momento de comunhão com Deus. Por isso que, queridos, que é importante, irmãos, quando a gente fazer o jejum, quando você, meu irmão ou minha irmã, for fazer um jejum, para que ele não se caracterize como simplesmente uma dieta, é importante que nesse momento, irmão, sempre que possível, você ore ao Senhor, né? Você esteja em comunhão também em oração a Deus, né? No momento que você estiver jejuando, você está ali apresentando o teu propósito: Senhor, eu estou fazendo esse jejum aqui, Senhor, para que o Senhor me ajude nessa área, eu estou fraco nessa área, eu necessito dessa coisa, eu necessito de uma bênção tua. Enfim, irmãos, é um momento de comunhão, queridos. E se possível, você também leia a palavra, né? Abra a palavra, leia a palavra nesse momento que você estiver jejuando. É claro que eu não vou falar que você vai fazer isso constantemente, porque de repente no momento que você está jejuando, existem outras atividades que vai exigir a tua atenção, né? Outras situações que pode exigir a tua atenção, como acontece, é normal, irmãos. Mas se você puder, ore. Ou então fique no momento de leitura da palavra. Para quê? Para não se caracterizar, irmãos, como simplesmente uma dieta que você está fazendo ali na sua carne, no seu corpo, como se faz para emagrecer. Mas é um momento de comunhão com Deus. Amém, queridos? E mesmo se você não tiver condições de estar lendo a palavra do Senhor ou tirar um momento para orar, fique em espírito, irmãos. Fique em espírito, conectado com o Senhor na tua mente, no teu íntimo, sabendo que você está num momento de consagração do teu corpo, da tua carne para Deus, em função de um propósito que você abriu, de um jejum que você abriu naquele momento, para também oferecer a tua carne, o teu corpo, em louvor e comunhão ao Senhor. Amém, queridos? Irmãos, e como abrir esse jejum, queridos? O que acontece? Cada pessoa tem a sua estrutura, tem o seu limite, o quanto ela pode ficar sem comer, sem se alimentar. Entende, queridos? Então, irmãos, não tem uma regra, não tem. Isso aí depende, vai de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que não conseguem ficar mais de 1 hora sem se alimentar. Outras já conseguem ficar 2, 3, 4. Então isso varia de acordo com o metabolismo, né? De pessoa para pessoa, o quanto ela consegue ficar sem se alimentar. Entende, irmãos? Então não tem um padrão. O que tem sim é você entender o seu limite, você saber por quanto tempo, de repente, até se você tem orientações médicas para se alimentar, então você tem que ter, né, fazer o jejum de forma consciente e controlada, para também não prejudicar a tua saúde. Tem que ser bênção para você, amém, queridos? Então, irmãos, o que acontece? Se você sente que você consegue ficar 1 hora sem se alimentar, abre um jejum de 1 hora.
né? Você abre o jejum, ore a Deus, Senhor, nesse momento eu estou abrindo o jejum, meu Pai, em função disso, porque preciso disso, quero isso, ou para que o Senhor me ajude a me fortalecer nessa área da minha vida. E aí você marca o horário, por exemplo, você abriu 10 horas, você vai confessar, não, 11 horas eu entrego o meu jejum, Senhor, vai ser uma hora que eu vou oferecer o meu corpo, como a minha alma, em louvor e em comunhão ao Senhor. Então você faz o jejum de 1 hora. Se você pode ficar mais, você faz. Ou então, se você deseja ficar mais e não pode, começa devagarzinho, meu irmão, minha irmã. Começa devagarzinho. Abra meia hora, se você puder ficar só meia hora. Depois, se você faz de 1 hora. Depois você faz de 2, 3 horas. Até onde você vê que dá, que você puder. Entende, queridos? Porque quanto mais é lógico você entender que o teu sacrifício, você vai oferecer naquele momento o teu corpo como louvor, em momento de louvor e adoração em comunhão com o Senhor, é lógico, mas isso vai te fazer bem. Mas isso não quer dizer que é um padrão, amém, queridos? Tem que ser até onde você realmente humanamente suporta, né? Ficar sem comer de forma que não prejudique a sua saúde, mas que sejam momentos agradáveis na presença do Senhor. E não tem dia certo, irmãos. Você pode fazer isso hoje mesmo, né? Você pode fazer, por exemplo, você pode de repente programar um jejum, por exemplo, 2 vezes por semana, toda segunda e toda quarta, um exemplo, né? Ou 3 vezes, ou 1 vez por semana. Toda segunda eu vou fazer um jejum, né? Não tem um período, um padrão específico. Isso aí você pode determinar, fica a seu critério, de acordo com a tua disponibilidade, né? Porque de repente você também tem outras tarefas, é muito atarefado, tem outras ocupações que exigem a tua atenção, né? E aí você tem que manter o teu compromisso, amém, queridos? Mas aí você procura equilibrar isso, irmão. Mas o importante é saber, irmãos, que no momento que você abrir, no horário que você estipular, você determinar que vai ser aquele momento em que você vai estar em comunhão com o teu corpo, junto com a tua alma em jejum, em comunhão e louvor ao Senhor, e aí você seja fiel, amém, querido? Seja fiel ao teu propósito, para que não fique dúvida na tua mente. Não, eu abri um propósito, orei ao Senhor, entreguei exatamente no horário. Então assim, você sai com aquela consciência de que a tua parte você fez, de que você foi fiel, você fez certinho ali dentro do propósito que você fez perante ao Senhor. E aí com certeza, irmãos, junto com o propósito que você fez, o jejum que você fez, pro objetivo que você determinou, somado à tua prudência de que você fez certinho como você orou ao Senhor e abriu o jejum, abriu o propósito, aí, meu irmão, minha irmã, com certeza você vai ser abençoado, já começando pela tua consciência que você fez algo e foi fiel no teu propósito. E aí, irmãos, aquilo que você não pode fazer, o Senhor fará por ti, porque foi como o próprio Jesus falou: faça teu pai em secreto, que o teu pai em secreto, ele te recompensará. Então, irmãos, é isso aí, tá? Nós vimos aqui que o jejum ele tem aplicações diferentes, mas ele é algo em comum, que é um momento de comunhão, onde nós oferecemos o que somos por inteiro, corpo, alma e espírito, para o Senhor, e com um propósito que a gente definir, irmãos, uma necessidade que só você sabe que você tem, que você precisa numa determinada área da sua vida. E com certeza, queridos, Deus vai abençoar, porque o jejum é a oração que o nosso corpo, a nossa carne faz nesse momento, irmãos, em que nós consagramos ao Senhor, e o Senhor, ele ouve e abençoa. Porque assim, Jesus, ele disse na sua palavra. Amém, queridos? Meu irmão, minha irmã, só lembrando, se você tiver alguma dúvida, quiser saber sobre alguma questão ou algum costume, né, segundo a Bíblia, amém, queridos? Não segundo o sistema religioso, não segundo o que se aprende aí, irmãos, nesse sistema que cria costumes e doutrinas que não tem base bíblica. Amém, queridos? Mas se você tem alguma dúvida a respeito de costumes, o que você pode, o que você não pode, ou sobre um determinado assunto que você gostaria de saber, escreve nos comentários, que aí dentro da medida do possível eu vou fazer um vídeo respondendo, então eu respondo para você diretamente nos comentários. Amém, queridos? Mas assim que eu puder eu dou uma atenção. Amém, meus irmãos? Queridos, que Deus tenha abençoado você com esse vídeo, que o Senhor possa ter falado ao teu coração, que eu creio que falou, e que você possa ter entendido o propósito do jejum, que é uma bênção também na nossa vida e na nossa comunhão com Deus. Amém, queridos? E só lembrando, se você não é inscrito, se inscreve aqui clicando no botãozinho inscrever-se, deixa um like, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.